Carol, boa noite. Tá me ouvindo bem, Carol? Boa noite, Danilo. Boa noite, Diogo. Pessoal que entrou aí, se puder comentar se tá me ouvindo bem. Ana, a professora já entrou, professora Ana Paula. Ilha, boa noite a todos. Boa noite, Carol. Boa noite, Diogo. Boa noite, Luna. Ô, Oi, professora Ana. tudo bem? Ó, música que eu sei que ó, essa você gosta. Essa música? É, ó. É, Vamos esperando o pessoal, vamos deixando um pouquinho de música aqui. Boa noite, tudo bem com você, professora? tudo e você? Como é que você tá? Tamo bem aqui. Hoje, tributário de toga. Tributário de toga, a primeira participação tua, professora? Ai, sabe que eu não lembro, Thiago, Eu, porque sim. são tantas lives que eu nem não tenho certeza. Eu acho que eu já participei uma vez, mas não De estou tri... aqui me lembrando. eu acho que não. E ó, isso é Não? muito bom. Eu acho que não, mas isso é muito bom porque, ó, a turma do tributário de toga aqui é diferenciada, viu, professor? A senhora faz muita live, a senhora faz mais live que o Big Brother Brasil, eu tô achando, hein? Pior que é verdade, viu, Thiago? Ultimamente eu tenho feito muita live mesmo, né? Na Que bom. verdade, são vários os temas aí de interesse. Os alunos, eles têm pedido, né? Várias áreas diferentes. Então, na medida do possível, eu tento... Eu gosto muito, na verdade, né? Fazer a live, para mim, não é algo que me dá um... Não é sacrificante. Na verdade, é algo que eu gosto muito de fazer, né? Às vezes eu tô no meio do dia, eu ligo aqui ao vivo, né? E falo das notícias, mesmo sem ter agendado nada, sem ter feito uma arte de divulgação, nada, né? Então, já virou um hábito. Na verdade, eu me sinto muito próxima de todos aqui, os nossos colegas da área tributária que nos seguem aqui no Instagram, né? Então, é como se pegasse um telefone e ligasse para um amigo, né? Ou ligasse para um colega da área. A única diferença é que aqui essa ligação ela é feita com muitas pessoas, né? Ao mesmo tempo. Então, eu já estou muito habituada, na verdade, com esse momento aqui. E é bem descontraído, já não tenho... Não me sinto, não é uma tensão, né? Às vezes tem gente que está começando, ainda não fez, né? Ainda não está acostumado, mas no meu caso aqui, Muito estou bom, super muito bom. acostumada e gosto muito, né? É nítido isso, professora. Assim, ó, é nítido o legado que a senhora passa de ensinamento, de compartilhar tudo que sabe, eu que convivo bastante, é inenarrável e também não consigo mensurar o quanto a gente aprende estar ao seu lado. Aqui eu só Obrigada, queria, antes Thiago. de. Imagina, isso é uma verdade, assim, eu sou extremamente transparente em relação a isso. Eu queria dar uma. Eu não vou conseguir falar boa noite para todo mundo, eu vou dar uma boa noite aqui geral para todo mundo que está entrando. Todo mundo que puder aqui dizer da onde está, se é a primeira vez aqui na live conosco, uma live muito importante, muito, muito mesmo. Vai mandando aviãozinho aí para os amigos, etc e tal, porque nós vamos falar aqui hoje nessa live. Eu vou dar um spoiler rapidinho. O tempo urge e todo mundo sabe que live do Tributário de Toga passa voando. Então, coloca o nome, diz de onde você é e olha só, nós vamos falar aqui sobre alguns pontos hoje muito importantes. E olha só, e tudo está muito amarrado com a vida profissional, inclusive, da professora Ana, que é juíza também. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa trajetória dela. Mas olha só, as perguntas que nós vamos hoje avançar. Tem um auto de infração? Como começar? Tenho um cliente que chega para mim, ele me provoca, ele fala, Tiago, Ana, eu quero pagar menos tributo, como eu faço? Tem um concorrente que já faz isso, como eu faço? E principalmente, ele chega para você, ele vê que teu trabalho está tão bom que ele fala, olha, eu quero uma assessoria mensal. Eu quero mensalmente ter você, seja WhatsApp, enfim, todo esse nível que a gente tem de conexões hoje, do teu lado. Nós vamos avançar hoje e falar sobre isso. Mas antes de tudo, aproveitando esse comecinho aqui no Tributário de Toga, a gente faz uma coisa que eu acho muito interessante. Conhecer um pouquinho quem está do outro lado da tela, né? A professora Ana, para quem não conhece, assim, eu tenho o prazer e a honra de estar próximo, vejo o crescimento da ABMAX Educacional, um crescimento, assim, não é nem de startup, é de fintech, assim, muito legal. E aí, professora Ana, fala um pouquinho de você, como você chegou hoje a ser professora, juíza, doutora,
conhecida no Brasil inteiro e possivelmente, eu já falei com gente fora do Brasil que conhecia você. Como? Como você chegou lá? Então, Thiago, na verdade, né, eu até esses dias fiz um post aqui no Instagram contando um pouquinho da minha trajetória, como é que o direito tributário entrou na minha vida. E até foi um post teve bastante interação, né? O pessoal gostou, acho que de conhecer um pouquinho mais da minha história. A minha vida começou na contabilidade, na verdade, né? Eu tive uma oportunidade que transformou a minha vida, que me colocou dentro do direito tributário, que naquele momento eu nem imaginava o quanto eu me apaixonaria pela área do direito tributário. Então, no início, foi uma vaga de estágio em uma multinacional aqui em Sorocaba, na qual eu conheci, né, o nosso querido amigo Rogério Leite. E nessa oportunidade de estágio, né, eu costumo dizer que a primeira pessoa que acreditou em mim foi um contador, né, que se tornou depois um grande amigo também, que era o Luiz Faecida. E ele apostou em mim, ele falou, poxa, eu gostaria de ter um estagiário de Direito, né, fazia faculdade de Direito nessa época, estava no terceiro ano, gostaria de ter um estagiário que conhecesse um pouco mais das leis, para acompanhar aqui dentro da minha multinacional, da área fiscal. Então, não era no jurídico, não era jurídico, societário, nada disso. Era o departamento fiscal, efetivamente, né? Acompanhar essas mudanças legislativas e, na visão dele, né? Eu acho até, de certa forma, hoje eu vejo como até inocente, mas o Luiz é um querido amigo, mas ele achava que quem é da área do direito entenderia melhor as leis, né? Eu costumo dizer que nem sempre é assim, porque o debate interpretativo das normas, ele acontece em todas as esferas, inclusive para os advogados, né? Para nós que somos da área do direito. Então, foi assim que começou, ele me deu essa oportunidade de estágio, eu me apaixonei, fui descobrir o que era um CFAP, o que era nota fiscal, que ICMS era um tributo que incidia, né, na operação de saída, não tinha a mínima noção. Eu sequer sabia que existiam contas contábeis. Quem é leigo do assunto não sabe o que é uma conta contábil, né? Muito menos débito, não é débito, é crédito, né? Invertem lá os sinais, aqueles razonetes e tudo mais. Então, assim, minha vida começou nessa área, sabe em que ano? Eu vou até confessar aqui a minha idade, mais ou menos. Mas sabe quando isso começou? Em janeiro do ano 2000, Thiago. Eu nunca esqueci, porque foi no bug do milênio. Né? No bug então, do milênio, a empresa estava funcionando no dia 1º de janeiro, porque estavam testando os sistemas para ver se não daria nenhum problema ali em virtude da mudança do milênio, né? Então, foi nessa situação, eu me apaixonei, ali eu fiquei, na verdade, 10 anos, né, na área fiscal. Então, por muitos anos eu coordenei a área fiscal, eu gerenciava essa área, eu apurava ICMS mesmo, eu apurava PIS e COFINS mesmo, a mudança da cumulatividade para não cumulatividade, eu estava lá e vivi, né, isso na prática, os desafios, todas as dúvidas, os dilemas que a gente tem. Entreguei SPED, fiz programação de sistema, né, para funcionar o sistema, revisei as regras, emiti muita nota fiscal, fiz muita guia de ICMS, de PIS/COFINS, DARF, retenção na fonte, conciliação contábil, então, infinitas. Né? Às vezes eu trabalhava com planilhas de mais de 60 mil linhas, conciliando para ver se esses valores iam bater, contábil versus fiscal. Mas essa foi a minha escola, né? Eu costumo dizer que eu fiz a Harvard do tributário aqui no Brasil, né? Então, muito bom, assim, verdade. Um advogado tributarista que pode viver na prática, dentro da empresa, como se apura o tributo, não tem escola melhor. Perfeito. Não tem escola melhor. Então, aí depois eu fiz a pós-graduação, fiz o mestrado. Daí, nos últimos 5 anos, eu tenho participado lá como uma das juízas no Tribunal de Impostos e Taxas aqui do estado de São Paulo. Então, outra brincadeira que eu costumo fazer, mas é verdade, né? Às vezes a gente acha que a gente sabe muito do direito tributário. Né? Quando eu estava 10 anos na empresa, já sabia tudo. Vendia para a Zona Franca de Manaus, consignação, demonstração, remessa para industrialização, com ST, sem ST, venda para consumidor final, de FAO, tudo eu tinha lá. Só que então eu achava que eu sabia bastante, mas na hora em que eu saí, fui advogar. E depois, quando eu entrei no tribunal, né, que eu passei a julgar os autos de infração, os recursos, eu vi o quanto eu não sabia.
né? O quanto a gente pode ter variações na tributação, segmentos, combustíveis, levantamento de estoque, empresas do Simples que não emite nota, né? Compra sem nota, vende sem nota e daí acha que não vai dar em nada, né? Então, enfim, uma infinidade de situações que eu não vivia lá nessa empresa, mas que eram reais, outras empresas viviam. Então, eu hoje, já há 20 anos, né? 21 anos na área tributária, nem acredito, acho que é até mentira esse número, né? Só acredito porque está na minha carteira de trabalho, Thiago. Mas hoje, nesse tempo todo, eu ainda continuo aprendendo. Essa é a minha sensação. Eu ainda continuo aprendendo. Então, quando você me convidou aqui para participar dessa live, né? Então, no como começar, eu já queria te dizer uma coisa. A gente nunca vai saber tudo de direito tributário. Essa é uma pretensão que a gente tem que abandonar. A gente tem que tirar a culpa. Muitos aí dos nossos colegas, às vezes, eles estão aqui nos assistindo e pensam, nossa, eu tenho que me preparar, eu tenho que estar super preparado, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que ser a excelência na área tributária. E daí, esse momento, a verdade é que ele não vai chegar nunca. Ele nunca vai chegar. Se você ficar esperando estar 100% preparado, você não vai fazer nada, você vai ficar parado. A vida vai passar, outros colegas vão pegar os seus contratos, né? Vão assumir os seus clientes e você vai ficar parado. Então, eu acho que até foi uma dica que eu anotei, né? Depois eu até trouxe aqui para vocês um auto de infração real para comentar aqui sobre como começar. E a primeira frase que está escrita aqui em cima, ó, vou até te mostrar, ó. Dá para saber tudo? Tá vendo aqui? Sim, dá para ver. Não dá para a gente saber tudo, né? Então, na verdade, o trabalho na área tributária, se eu fosse dar uma dica, nossa, será que eu vou para a área tributária? Uma pergunta que o nosso amigo precisa, nosso colega que está nos ouvindo precisa fazer é: eu estou disposto a sempre continuar estudando? Porque tudo bem, tem vários profissionais que eles podem pensar, poxa, eu não quero estudar, me cansa, não gosto, quero fazer outras coisas, sei lá, ler livros, ler jurisprudência, ou enfim, estudar não é uma coisa que me agrada, eu não queria ter isso na minha rotina. Se você que está nos ouvindo, e tudo bem, não estou julgando, né? A pessoa pode realmente escolher aquilo para a vida dela e não tem problema nenhum. Mas se você realmente não quer continuar estudando, aí eu te diria, não venha para o tributário, porque o tributário vai te exigir esse estudo diário, constante. A gente nunca vai estar preparado, né, Thiago? A verdade é essa. Mas você sabe, professora, que se você vai, e aí tem vários posts disso, se você vai encontrar muita gente nesse caminho boa. E assim, como eu encontrei a professora, e aqui eu queria dar uma dica para você, realmente, a gente tem um desafio aí na área, acho que um dos maiores desafios na área é se manter atualizado, né? Até objeto assim, de aula, a gente fala, o Brasil tem um dado desde 1988 que se você olhar todas as normas, que a gente chega em quase 400 mil normas, dá quase 2 normas por hora. Então, durante essa live, saiu 2 normas. É algo surpreendente. Parece engraçado, mas para a gente que está na área é complicado. Então, eu quero dar uma dica aqui. Aqui embaixo, Cola com a Carol, o famoso Cola com a Carol, tem o WhatsApp da Carol. Você entra em contato com a Carol. Carol é uma profissional incrível. Conversa com ela, porque nós temos um grupo no WhatsApp do Tributário de Toga. Diariamente compartilhamos. Hoje foram mais de 4 notícias. Teve um dia que eu contei, foram 12 notícias. E aí envolvendo aí dos mais diversos temas. Logicamente, tudo pensando em tributário, que isso provoca para que a gente realmente fique ali motivado a aprender e sempre estar próximo aí de quem pode nos ajudar. E aqui, professora, tudo que a senhora falou é incrível. Semana retrasada, a gente recebeu o Renato Silveira, que é sócio de um dos maiores escritórios. Ele também começou na área contábil, estava falando de apuração. Então, isso mostra que realmente essas dores que a gente ainda vê em alguns alunos nossos, pessoal que está começando, é normal. E olha só onde a professora chegou. E, professora, já juntando que a senhora está com auto de infração, está quente aí, está quente na tua mão. A primeira pergunta que você me fez já várias vezes é: recebi um auto de infração. Como que eu faço a defesa? Por onde eu começo? Eu choro ou eu começo a defesa? Então, esse tema é um tema que muitos, aqui eu tenho certeza que várias pessoas que estão nos assistindo, elas devem ter, ou elas estão passando por esse desafio, ou elas já passaram, ou elas vão passar. Especialmente aquele nosso colega que quer ingressar na área tributária. Então, vai ter o primeiro auto de infração, né? E daí, assim, então eu fiz aqui algumas anotações, Thiago, né? E até sugiro para você
Vamos, não sei se você aceita esse convite, mas se você aceitar, eu Não, vou já ficar muito aceitei, feliz. já aceitei. Vamos fazer um tutorial para o nosso Vamos. público aqui sobre esses pontos, né? Destacando individualmente, uma aula que eles possam assistir mais vezes, sobre como começar, né? Boa. Porque eu acho que assim faz tanta diferença na nossa vida, principalmente nesse começo, ter ali um apoio. É como se a gente fosse ser o advogado que tem o estagiário, né? E aquele estagiário, que é o nosso advogado recém-ingressando na área tributária, ele precisa ter uma supervisão. Então, a gente pode simular nesse tutorial, professor, essa orientação que a gente daria para o nosso advogado, da nossa equipe, um treinamento, na verdade, sobre como ele pode começar. Como foi com a gente. Então, na verdade, para definir esses tópicos que eu queria comentar aqui com você, eu vesti a camisa da Ana, que pegou o primeiro auto de infração, né? E aquela tensão, aquele gelo, né, no estômago ali, aquela sensação de, meu Deus, será que eu dou conta? Então, assim, experimentei nessa minha reflexão aqui para nossa live esse momento que eu já passei, você também já passou. Então, a gente pode contribuir um pouquinho mais para trazer para o nosso aluno essa esperança, né? Essa certeza de que vai dar certo, que eles são capazes, né? É só seguir ali algumas dicas que a gente pode colocar nesse tutorial. Então, se você aceitar, eu aceito também. A gente faz o tutorial e disponibiliza para o pessoal. Você concorda? Pode ser? Já está super aceitei, lógico, por óbvio. Aqui eu aceito tudo, professora, eu só não vou emprestar dinheiro, do contrário, a gente aceita. E aqui eu queria chamar a atenção, antes da senhora começar já com essas dicas, pessoal, o professor Max fala uma coisa na live dele, que é, o professor Max vai estar comigo na próxima semana, sobre marketing, mas antes disso, ele fala, pega o caderno, vamos anotar, o tutorial vai ajudar, mas agora, assim, ó, vamos ouvir essas dicas da professora, porque ela não só passou, como ela julga. E realmente, às vezes, a gente vê isso, que falta alguns elementos numa análise, numa defesa, né, professora? Sim, sim. Então, eu acho assim, gente, quem gostou da ideia do tutorial, se vocês quiserem comentar aqui que vocês querem, enfim, que vocês estão animados para receber esse tutorial, aí também eu e o Thiago, a gente vai se inspirar aí para saber que vocês Boa. também querem receber, né? Então, Verdade. se você quer receber o tutorial, se você quer que a gente faça esse tutorial, uma aula que você vai poder assistir mais de uma vez, então, revisar, inclusive, esse conteúdo várias vezes, manda pra gente aí nos comentários se vocês querem mesmo. Aí eu e o Thiago, a gente fica ali energizado para produzir um material bem legal, tá bom? Muito bom, muito bom. Gente, vamos lá. Thiago, então vamos aqui imaginar. Eu gosto de fazer esse exercício de imaginação. A gente está lá no nosso escritório, chega pra gente lá um cliente e fala assim, Thiago, tem um auto de infração aqui. Queria saber se você consegue me defender. E a primeira pergunta as duas primeiras perguntas que o cliente faz é quanto custa e se eu tenho chance de defesa, né? Quanto custa e se eu posso ganhar, se tem jeito, dá para fazer alguma coisa? Então, o primeiro ponto que eu queria conversar aqui com você, Thiago, é o quanto custa, né? Por quê? Esse é um grande desafio. Eu recebo diariamente aqui alunos me escrevendo, poxa, professor, eu não sei como eu cobro. Às vezes eu até sei como fazer, só que eu não sei como eu cobro. Então, eu fiz aqui alguns tópicos, né, do preço para o trabalho que eu levo em consideração aqui, na minha esfera, né, quando eu vou advogar para um cliente. O primeiro ponto que eu coloco é a complexidade. Né? Então, você tem que avaliar naquele auto de infração se ele é muito complexo ou não, se ele vai te dar muito trabalho ou se é alguma coisa simples. Né, simples de ser feita. Por exemplo, né, Thiago, eu já tive aqui no meu escritório casos com 30 responsáveis solidários. Verdade. E com vários vieses diferentes no mesmo auto de infração. Ou seja, não é uma defesa fácil, né? 30 responsáveis tributários solidários ali no auto de infração, não é uma coisa fácil. Então, a complexidade aumenta o preço, né? Quanto mais complexo, mais você vai precisar cobrar. E lembrando que a gente tem que cobrar, pessoal, não é porque às vezes a gente tem... E aqui eu vou ser bem sincera, né? A gente tem que ser franco. Às vezes a gente fica com dó. A gente acha que o cliente, nossa, que caro. Será mesmo? Sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais, que caro, né? Nossa. Dói medo. Né? É o medo. Será que eu vou cobrar tudo isso? Eu nunca ganhei 20 mil reais no processo. Será que vale mesmo tudo isso, né?
E a gente tem que tirar, na verdade, esse peso, né, da nossa costa, porque, Thiago, já aconteceu comigo mesmo, no comecinho da minha carreira, de eu cobrar valores menores, sabe? Eu queria fechar com o cliente, eu tava com dó do cliente, fica com dó do cliente. Eu queria fechar com um cliente e tava com dó de cobrar o preço. Daí você vai lá e cobra um negocinho baratinho. Aí sabe o que acontece? Você passa o mês, você recebe aquele pouquinho, mas aí o trabalho continua, né? Porque o processo tributário ele não acaba em um mês. E daí você começa a ter a sensação de que você não está sendo remunerado. Você começa a ter a sensação que você trabalha e você não recebe. Perfeito. E daí os seus sonhos não se realizam. Aí você não consegue investir em novos livros, em novos cursos, você não consegue se capacitar, você fica consumido por um trabalho que está ali no seu radar e você não ganha nada com aquilo. Desmotiva, então, né? A partir do momento em que eu acordei para isso, eu vi que nós, tributaristas, e isso vale para os contadores e para os advogados, nós trabalhamos com valores de altos de infração, de valores relevantes, muito significativos para a empresa. Então, nós, do nosso lado, na responsabilidade profissional, nós precisamos acompanhar aquele tema. Tem que estar assim na mesa, tem que estar na nossa mesa o processo. Ele não pode ir para a gaveta, ele não pode ir lá na pastinha suspensa, né? Aquela pastinha caramelo, na gaveta e ficar lá guardado, para a gente só pegar ele quando sair uma publicação, quando sair uma decisão. Os nossos processos, eles são sempre muito de valores muito altos, 300 mil, 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões. Então, é algo muito expressivo para a empresa. Então, a gente precisa manter aquele tema. A gente sabe que no direito tributário os temas mudam, eles, né, a dinâmica interpretativa, decisões judiciais, constantemente, aquilo que você falou, no grupo lá no Tributário de Toga, a gente tem atualizações e mudança na interpretação diária. Então, se eu fiz, por exemplo, estou encaminhando a minha defesa num determinado rumo, e ali no meio do tempo sai uma decisão que me favorece, eu tenho que intervir no processo e já mostrar para aquele julgador que teve aquela novidade. Não importa se já foi o prazo do recurso, não importa, aquilo vai agregar ali para o julgamento. Então, se eu não estou antenada com aquele tema, não é só o processo, é o tema do processo do meu cliente ali na minha mesa, acompanhando mensalmente, eu posso estar perdendo a oportunidade de fazer uma boa defesa para o meu cliente. Perfeito. Então, Thiago, assim, uma dica que eu dou aqui no meu caso, isso eu implemento aqui no meu escritório. Processos de valor relevante, o tema está aqui na minha headline todo dia. Todo dia eu acompanho aquele tema. Não é o processo em si, é o tema. Por quê? Se eu precisar intervir no processo, eu vou intervir de maneira a favorecer o meu cliente. E até para poder, muitas vezes, colocar para ele a contingência. Né? Lógico. Às vezes a minha contingência está no sentido de ganhar o processo e no final acontece alguma mudança na dinâmica da interpretação, né, do direito e de repente eu posso estar, né, mudou a rota. Então eu estava ganhando, de repente eu passei a perder. Eu tenho que me manifestar com o meu cliente. Isso que é cuidar do cliente. O cliente não pode só chegar e depois ser abandonado. Ele precisa receber a informação do processo dele mensalmente. Então, quando eu entendi isso, eu entendi que eu teria que ter os meus processos tributários na minha mesa todos os dias para acompanhá-los no dia a dia e não só quando a gente tem uma publicação, uma decisão. E eu entendi que isso me daria trabalho todos os meses. Isso me trouxe paz e tranquilidade para cobrar em todos os meus processos um honorário de acompanhamento. Por quê? Porque mensalmente eu paro algum tempo do meu dia para estudar aquele caso e posiciono o meu cliente, então eu me sinto remunerada e ao mesmo tempo eu entrego para o meu cliente, porque eu tenho compromisso, né? Eu não estou sendo paga, então eu tenho o compromisso de entregar para ele também uma nova revisão do processo, do tema dele. Então esse é um ponto, a gente não pode ter dó de cobrar do nosso cliente, porque a gente precisa ter a sensação de estar sendo bem pago. Nós precisamos ter a sensação, não só a sensação, mas a vida, né? Na vida real a gente precisa ser pago, valorizado pelo nosso trabalho para que a gente tenha sempre a energia de prestar um serviço melhor, né? Então, esse é um ponto, né? A complexidade, então, ela envolve
você muitas vezes manter uma mensalidade, além dos seus honorários iniciais, uma mensalidade de acompanhamento do tema, que vai, no final das contas, ser decisivo para o desfecho do caso, tá? Isso Então, é eu te digo muito... aqui que quando, em alguns casos muito relevantes aqui que eu tive no escritório, eu já sabia como que os conselheiros pensavam, quais provas eram aceitas, quais provas não eram aceitas. Eu já sabia, inclusive, como o meu caso podia dar errado. Perfeito. Se o conselheiro fosse para aquele caminho, eu sabia que a gente tinha chance de perder, mas eu não deixava, porque o direcionamento eu já condicionava para não caminhar para aquele lado. Então, mas isso não vem de um estudo, não vem de estudo de 15 dias, isso é recorrência, é disciplina mensal. Então, complexidade é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu marquei aqui, chances de êxito. Por quê? Se você sabe que você vai ganhar, né, Tiago? Você sabe. Então, já vi, o auditor fiscal errou, o auto de infração não tem... Ele tá errado, o fiscal errou, comeu bro aqui. Então, eu sei que eu vou ganhar. O que você faz? Você concentra um percentual grande de êxito. Você tá entendendo, né? O Robson aqui pergunta, quanto em Êxito no média... final, né? O Robson tá perguntando aqui, quanto em média seria essa mensalidade? Robson, eu sempre levo em consideração o valor do auto de infração. Então, se for, por exemplo, valores altos, né, às vezes de milhões, né, você pode cobrar lá uma mensalidade, estou falando do meu caso, né, às vezes um salário mínimo, por exemplo, para aquele auto. Inclusive pode demandar, inclusive, relatórios mensais, né? Que é muito comum. Nesse caso, eu também nesse caso, eu também me comprometo a mandar um relatório mensal. Veja, esse relatório não é só de acompanhamento do processo, porque às vezes o processo ele fica 2 anos parado, ele não tem movimentação. Eu tenho processos aqui que eu fiz um recurso voluntário para o CARF que sequer foi pautado para julgamento. Então é só o acompanhamento, não muda nada. Mas o que muda? O tema. Né? O tema pode sofrer ali uma mudança interpretativa. Então, eu coloco nesse relatório sempre o acompanhamento do tema também, né? Então, assim, complexidade. Segundo ponto é as chances de êxito. Porque se o êxito é garantido, né? Nunca é garantido, mas se a gente tem mais certeza, você pode concentrar um percentual maior no êxito. Por quê? Seu cliente vai deixar de pagar, né? Ele não vai ter aquela cobrança que você ganhou, né? Você conseguiu cancelar o auto de infração. Então, ele vai te pagar de maneira mais, digamos, tranquila, mais feliz, porque ele deixou de pagar 10 milhões. Então, ele te paga os honorários ali muito bons que vão te trazer ali uma tranquilidade, né? Pelo menos para um pouquinho, né? Bom tema. Professora, aqui fez uma pergunta que eu acho que vai muito ao encontro aí sobre o êxito. O Di Pinati, ele fala quais os autos mais comuns. E eu vi um post da professora falando, que a professora é juíza no TIT, no Tribunal de Impostos e Taxas, falando sobre fornecedor inidôneo, que é um auto que... Aí eu vou devolver até para a professora. Me parece que o número... E eu acompanhei muitos autos de fornecedor inidôneo. Quanto por cento era ali no TIT os casos de fornecedor inidôneo? E me parece que a jurisprudência hoje é favorável. Esse seria um caso emblemático aí, exemplificativo de uma probabilidade que pode ser boa, né? Então, Thiago, depende. Depende, sabe por quê? Porque os autos de infração de glosa de crédito por fornecedor inidôneo irregular, eles são... o desfecho dele depende exclusivamente da prova. Perfeito. Tá? Então, o conjunto probatório que a empresa vai trazer para os autos vai decidir se ele vai ganhar ou perder. Não é uma questão de tese, não é uma questão de retórica, de argumentação na peça, tá? Então, assim, e são muitos autos. Todas as sessões que eu participei, praticamente quando eu estava ali como titular, tinham autos de infração de fornecedores inidôneos. Ou de glosa de crédito, ou de responsabilidade supletiva pelo ICMS do fornecedor. E eu costumo dizer que nesses casos, eu ia direto, né? Na hora de preparar o meu relatório, o meu voto, a gente vai direto na prova, né? A argumentação em si ela é muito semelhante, né? Quase todos os recursos ele tem uma construção argumentativa parecida, mas o que diferencia um caso do outro? Muitas vezes é a prova. Então, assim, nesses casos específicos, a prova é algo muito significativo. Então, não dá muito para eu dizer para você se é um tema que a gente já tem... a gente tem uma súmula do STJ que é favorável para os contribuintes, mas a súmula remete à prova da boa-fé. Então, se você não faz a prova da boa-fé, a súmula pode ser favorável. Você não provou a boa-fé,
você não vai ter o direito que a súmula lhe garante. Né? Então, aí, esse é o sentido aí desse caso que eu postei hoje aqui no Instagram, né? Algumas dicas de provas para esse tipo de problema, né? De auto de infração. Qual o Instagram da professora? Para o pessoal já aproveitar e ir lá. É o @AnaPaulaBismara. Aqui no Instagram. Muito bom. @AnaPaulaBismara. Quem quiser aí me seguir, né? Não. Professora, de defesa de auto-infração, mais alguma dica? Porque a segunda parte da nossa live, ela é bombástica, que nós vamos falar sobre recuperação de crédito. Já vai mudar para ela ou tem mais algum ponto de defesa? Não, na verdade, Thiago, eu fiz uma lista aqui de coisas. Por isso que o nosso tutorial vai ser essencial. Olha aqui minhas anotações, estão vendo aqui? É um monte de anotação. Então, assim, olha, outra questão que eu tinha colocado na questão de precificação, né? Até a Isabel está fazendo alguns comentários aqui interessantes, né? Você precisa analisar o porte financeiro do seu cliente. Então, eu já recebi aqui clientes, pessoas físicas com autos de infrações menores, não dá para você cobrar uma fortuna. Agora, eu já também tive clientes que eram empresas multinacionais grandes, então tinham porte financeiro. Então, isso eu levo em consideração também. O que na via de regra eu faço, né, Thiago? Para pessoas físicas, eu divido em várias parcelinhas. Perder de vista. Realmente não sentir, né? Eu acho que é justo, porque eu recebo no final das contas e a pessoa tem também a capacidade financeira ali de me pagar, né? Aquilo que é justo. Então, entre diminuir o preço e parcelar, eu prefiro parcelar em mais vezes, mas garantir que eu estou sendo remunerada por aquele serviço, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto, no caso do direito tributário, às vezes a gente precisa de equipe, né? Às vezes não vai ser só você sozinho a trabalhar. Por quê? Nesse caso, por exemplo, de 30 responsáveis solidários, eu não fiz as defesas sozinha, né? Eu precisei de mais pessoas para me ajudar. Então, na hora que você vai precificar, você também tem que analisar se todo aquele trabalho vai ser feito só por você ou se você vai precisar ter uma equipe, até para acompanhar todo o andamento do processo. Então, esse é um ponto. Mas, Thiago, só para a gente concluir nesse ponto do auto de infração, a minha dica principal, que às vezes passa batido: prazo. Prazo é a primeira pergunta que você precisa fazer para o seu cliente. Porque ele te liga e fala assim: ô, doutora Ana, eu tenho um auto de infração aqui. Quanto que é o preço? Antes do preço, você tem que saber do prazo. Perfeito. Porque se o prazo já passou, você não vai ter a alternativa de ir para a defesa administrativa, você vai ter que ir para o judicial. Então você tem, na primeira pergunta que eu faço é: quando que você recebeu? Quando você foi cientificado? E eu já tive casos que a pessoa não sabia a data. Então, aí você tem que saber ali os caminhos para você ir dentro do processo e ter certeza ali da data, né? Inclusive, Thiago, teve uma vez um caso, eu fui para a Receita Federal, era uma defesa de pessoa física, o meu cliente tinha me passado uma data diferente, eu fui lá no ECAC, né, no atendimento presencial na época, levei minha petição no pendrive e tudo, e cheguei lá e o auditor que me atendeu, ele conseguiu ver o AR assinado pelo meu cliente lá no processo. E era de uma data anterior a que ele tinha me passado. A minha sorte é que eu fui com 2 dias de antecedência de vencimento no suposto prazo que ela me passou, porque se eu tivesse deixado para o último dia, eu tinha perdido o prazo. Porque estava lá o AR com a assinatura do cliente. Então, a gente tem que ter sempre atenção nesse ponto. Então, prazo, perguntar o prazo, se você tem prazo ou não, é uma condição. É o principal. É o primeiro, é o primordial. Para você precificar, né? A professora falou um ponto aqui, para quem nunca fez defesa, lembrando que para fazer defesa administrativa não precisa ser advogado, pode ser contador, consultor. Isso é muito importante que a professora falou. Eu vou dar 2 dicas aqui para quem já fez milhões de impugnações de defesas. Não esqueça, é um dos primeiros tópicos que a gente escreve da tempestividade. Você coloca a data, etc e tal. E o que a professora falou é incrível. Não confie só no seu cliente. Vai ver, vai olhar o DEC, vai olhar o ECAC, vai olhar o físico. Porque, efetivamente, eu já passei por situações que nem a professora passou, que realmente há uma divergência aí, e você pode perder aí todo um trabalho, às vezes, de 20 dias, 30 dias aí trabalhando por uma falta de observação, né? O Robson fez aqui uma pergunta, na verdade, um comentário que é importantíssimo que a gente fale aqui, Thiago. Os prazos no contencioso administrativo, Robson, eles são contados em dias corridos, Perfeito. Tá?
Agora, a sua pergunta foi nos embargos da execução fiscal. Aí, nos embargos, ele é contado em dias úteis, porque daí é um prazo processual, tá bom? Mas, assim, fique muito atento, porque o prazo no contencioso administrativo é corrido, não tem recesso. Não suspende o prazo para nada, nem no carnaval suspende o prazo, nem no Natal, nem no Ano Novo. Seu prazo pode vencer no dia 1º de janeiro. Você passou o Réveillon, você já volta com o computador, vai lá no processo digital no ECAC, que você tem que protocolizar ali o seu recurso. Então, essa é uma grande diferença para quem quer atuar aí nas defesas dos clientes. Prazo administrativo corrido, prazo judicial em dias úteis. Tudo bem? Perfeito. Professor, agora eu vou... Infelizmente, o tempo urge, mas o tutorial, para quem quiser o tutorial, tá o número da Carol aqui embaixo, cola com a Carol, conversa com a Carol, pede para ela para receber o tutorial. O tutorial está sendo elaborado ainda, não adianta pedir, amanhã você não vai receber. A gente vai elaborar com muita cautela, eu e a professora, para entregar o melhor para vocês. Vocês sabem, a gente aqui da BMAX Educacional, o nosso legado é passar o pouco que a gente sabe, a nossa experiência para vocês adquirirem isso e aplicar no dia a dia. Esse é o nosso foco. Agora, professora, vou mudar agora para uma segunda pergunta muito importante. E antes de passar a resposta, eu vou primeiro falar o tópico. Ó. Meu cliente relata que está pagando muito tributo. Muito comum, Simples Nacional, empresa grande, presumido, pode ser o que for. E ele quer uma revisão. Porque às vezes até o concorrente dele faz, etc e tal. Como começar? Agora, antes do que como começar, eu queria fazer aqui. Professor, eu sei que eu tenho minhas fontes, tá bom? Eu sou uma pessoa assim que tem um network legal. Professor, eu sei que sábado e domingo vai ter um curso aí, tô sabendo, aqui em São Paulo, que eu fico aqui em São Paulo, de revisão de crédito, recuperação de crédito. Antes de dar a tua resposta dessa situação de recuperação, que curso é esse? A gente vai ter uma formação que foi muito esperada, na verdade foi um pedido de muitos dos nossos alunos das formações EAD, professor, que é uma formação semipresencial, né? A gente teve aí, desde o ano passado, nós estamos vivendo aí alguns momentos desafiantes, né, para aula presencial. Então, nós suspendemos durante um bom tempo as aulas presenciais, mas agora, né, já existe a possibilidade de fazer com espaçamento, com todos os protocolos, né, de proteção, de segurança. Então, a gente abriu uma turma presencial, né, com aulas presenciais aí no final de semana em São Paulo, né, no município lá de São Paulo. Já é uma turma que eu diria que está praticamente cheia, Thiago. A gente tem 3 vagas só. Então, é uma turma, assim, que... Quem quiser tem que correr. Se a pessoa não se manifestar para hoje, ela amanhã talvez não tenha mais essa chance, porque a gente tem vários alunos já concretizando ali a matrícula, tá? Então, é uma turma já super confirmada. Nós vamos trabalhar recuperação de créditos tributários na área do Simples fala devagar. Nacional. Vou pedir para falar devagar, porque quando eu li, eu tenho 15 anos de prática tributária. Para quem não me conhece, eu vivo em São Paulo. Eu desconheço um curso que tenha esse conteúdo. Professora, devagar, porque o final de semana, assim, ó, a pessoa entra de um jeito, ele entra que nem Capitão América. Ele entra pessoa e sai Capitão América no domingo. É isso aí. Na verdade, nós definimos esse projeto dessa formação para ela ser completa mesmo, para aquele profissional sair dali capacitado para implementar projetos de revisão tributária e recuperação de créditos. Então, a gente vai ter Simples Nacional, as oportunidades de recuperação de créditos e revisão tributária para empresas do Simples. Nós vamos ter os créditos de ICMS, que é um projeto também muito significativo. Muitas Big Four, né? Aí que nós temos aí em São Paulo, significativos, elas fazem a revisão tributária em ICMS. Nós vamos ter a revisão de créditos de PIS e COFINS, né? São 11 possibilidades que a gente tem ali dentro da lei da não cumulatividade de PIS e COFINS e com grandes oportunidades, porque a dinâmica interpretativa foi sendo alterada e ainda bem sendo alterada favoravelmente para o contribuinte, aumentando as chances de êxito, né, nesses créditos. Então, nós vamos trabalhar sobre isso e vamos trabalhar teses tributárias, né? As teses tributárias favoráveis para os contribuintes no momento. Então, é uma formação, como você disse, única. Eu nunca vi também. Também né? Então, é realmente para ser algo que a pessoa, ou ela vive nessa formação com a gente, esses momentos, ou ela vai perder, né? Porque nem no nosso formato EAD a gente tem uma formação tão compacta e, ao mesmo tempo, tão completa. Né? E o grande bônus dessa formação é o nosso módulo especial de marketing, prospecção de clientes e vendas dos serviços tributários. Porque está chovendo de profissional capacitado, Thiago, só que não sabe vender.
Na hora que ele Verdade. senta na mesa da reunião com o cliente, ele não sabe ali como que ele faz para vender, ele não sabe cobrar, não sabe como entregar o resultado do projeto. Então, é importantíssimo. A gente tem que ter habilidades de negociação também, né? Para que a gente possa colocar em prática aquele conteúdo técnico que a gente está estudando. Que é Então, com o é professor. muito completo. É do começo ao fim. De verdade, eu te conheço. Quando eu vi o valor, então, eu falei, olha, de verdade, assim, não tem, não é que é um investimento, na verdade, assim, é quase um valorzinho, assim, ínfimo perto da retribuição, que é muito grande. A professora falou do conteúdo especial, que é de marketing, etc e tal, que é com o professor Max Miller, e ele vai estar semana que vem aqui na live, mas isso eu vou falar no finalzinho. A gente está faltando 19 minutos para terminar a live, o Instagram corta, é impressionante, não dá. Professora, vamos agora, porque agora está muito atrelado com essa aula de presencial. E aí, o cliente chega para você, ele te provoca. Quero pagar menos tributo, quero ver se eu estou pagando certo. Por onde começar? Na verdade, tudo começa com você identificar qual é o regime de tributação que ele tem. Por que, que você tem que saber o regime de tributação? Para que você saiba quais documentos você vai pedir. Então, por exemplo, se é um cliente do Simples Nacional, não adianta você pedir o arquivo do SPED. Seu cliente vai falar, oh, mas essa pessoa não sabe do que ela está falando porque eu não entrego esse arquivo. Então, tudo começa, você precisa entender, é do Simples, é do presumido, é do real, né? E daí você vai pedir ou o extrato do Simples Nacional, ou o arquivo do EFD Contribuições, do SPED Fiscal, ou uma ECF, uma ECD. Então, depende ali de quais áreas que você vai, dependendo do segmento, às vezes você pode pedir um relatório a mais, às vezes é importante até o diário contábil, para você ver se teve lançamentos naquelas contas contábeis, né? Porque o departamento, a parte fiscal, ela está vinculada também aos registros contábeis. Então, às vezes, você não encontra a oportunidade dentro dos arquivos fiscais, mas quando você olha os lançamentos contábeis, você percebe que existem oportunidades ali que estão passando batido. Então, tudo começa numa revisão tributária em você saber o regime de tributação e o segmento, né? O segmento daquela atividade, porque se é um segmento monofásico, você já sabe mais ou menos aonde que as oportunidades estão. Se é um segmento de produtos com alíquota zero, lucro real, você já sabe que ali tem oportunidades. Se é uma agroindústria, outras oportunidades. Então, a revisão tributária, ela começa um pouco em você conhecer um panorama geral. Até eu uso, às vezes, essa metáfora, que é o olhar de águia. Né? Nós temos que ter um olhar de águia. O que é aquela águia? A águia está sobrevoando lá o cânion, né? Muitas vezes, pode ser a árpia, para a gente fazer uma analogia aqui à Receita Federal, né? Ela está sobrevoando o cânion e lá de cima ela tem uma visão do todo, só que ela enxerga as oportunidades, aonde que ela pode fazer o rasante ali e pegar a oportunidade. Na área tributária é a mesma coisa, a gente tem que ter a visão dos livros fiscais, dos arquivos magnéticos, e ali, ó, nosso olho, ele tem que ser um laser para a oportunidade, aqui, 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 aqui. E como é que a gente fica bom nisso? Estudando constantemente, estudando, sem a pretensão de ser perfeito e saber tudo, mas não desistindo do estudo diário, da dedicação e acompanhamento, atualização diária e tudo mais. Além de, né? Então, nesse propósito, Thiago, seu grupo, ele faz total sentido, que é um dos grupos mais movimentados que eu participo. Por que é movimentado? Sempre debate de alta qualidade. Perfeito. Né? Então, assim, acaba sendo uma forma mais mastigada da pessoa estar perto de notícias tributárias com acompanhamento com qualidade, né, Thiago? Eu sempre vejo você fazendo comentário, postando vídeo, explicando aquela notícia, aquela oportunidade. Não é só disparo, não é só compartilhar a notícia. Mais do que isso, é compartilhar o conhecimento sobre aquela notícia. Então, eu, se fosse você, aproveitava aqui para convidar o pessoal de novo para fazer parte aí do grupo. Quem não faz, tá perdendo tempo, tá ficando aí para trás nessa corrida aí pelo conhecimento. Vou aproveitar, deixa. O celular da Carol tá aqui embaixo, o WhatsApp da Carol. Carol, aqui é a nossa... Toda quarta-feira tá conosco. Obrigado mais uma vez, Carol. Pessoal, só chamar a Carol e falar o seguinte, olha, eu quero entrar no Tributário de Toga no WhatsApp, você vai receber diariamente. Como a professora falou, a gente comenta. Por que a gente comenta? Porque é muito difícil realmente. Tem alguns temas que eles são complexos. Hoje foi um tema de ágio, um tema extremamente complexo, mas ele envolvia uma questão processual ali. O advogado, por exemplo, ele já pulou para a esfera judicial, ele tentou se antecipar.
Existe um cenário para isso? É uma tomada, é uma análise de estratégia, etc. e tal. Então, é muito importante, Leandro, você está perguntando, só chamar a Carol no WhatsApp, conversa com ela, pede para entrar no grupo do WhatsApp, diariamente a gente conversa, e aí você vai receber notícias, enfim, vários dos mais diversos temas tributários, e também para você conseguir receber o tutorial que a gente vai provocar aqui, que a gente vai fazer com muito carinho. Então, professora, voltando para a senhora, olha só, vamos ter um curso, o pessoal está falando, quero ter o curso, ó. Pessoal, a professora vai para onde vocês quiserem. É só montar a turma, nós vamos, mas o curso é muito bom e, na verdade, ele é quase que um resumo de outros cursos que a Bemax tem. Então, realmente, aqui é uma coisa muito importante. Agora, falando de recuperação de crédito, é comum, eu sempre falo que é um fator de competitividade, né? Você faz, o seu concorrente não, você está perdendo dinheiro. Professora, o que acontece? E aí, antes de tudo, uma pergunta muito provocativa. De todas as recuperações que a professora já fez tributárias, teve algum caso que não tinha dinheiro, que não achou nada? Nossa, nunca aconteceu, Thiago. Nunca. Nunca aconteceu. Isso é uma coisa que seria inédito na minha vida. Eu juro aqui para você que em todos os cenários eu encontrei oportunidades de recuperação de créditos. Por óbvio, em alguns casos eu também encontrei passivos tributários, tá? Então, nessas recuperações, em alguns casos, eu também identifiquei que tinham receitas, operações de saída que a empresa não estava tributando corretamente. Então, em alguns casos, a gente só viu crédito, em outros casos, eu também identifiquei falhas na tributação. Então, o que a gente fez? Aproveitou para arrumar os dois lados. Tanto aquilo que estava deixando de ser recolhido, né, era uma omissão ali no pagamento do tributo, quanto também o crédito. Mas, no final das contas, ainda assim foi positivo. Então, nesse caso, por exemplo, desse passivo tributário, mesmo corrigindo o passivo tributário, a empresa ainda restituiu 2 milhões de PIS e COFINS nesse projeto, uma empresa do lucro real do ramo de autopeças. 2 milhões. Mesmo corrigindo. Então, pagando todo o tributo do passivo, ainda assim, remanesceu um crédito tributário que ela pôde restituir ali ao longo do tempo de 2 milhões. Então, assim, são projetos, né? São projetos e eu digo que é quase um trabalho artesanal. A gente tem que trabalhar o nosso cliente, o processo do nosso cliente de maneira individual. Por isso que eu não gosto de recomendar software, eu não gosto muito de recomendar programas, né, automatizados, porque esse trabalho não é para um programa, esse trabalho é para uma mente pensante, como nós, como profissionais capacitados. Né? Senão a máquina erra, daí você fica vendido, você não consegue auditar a sua máquina. Então, o software ele é para ser exatamente o que ele é, só um programa, ele não pensa, quem pensa é o funcionário, né? Ou, na verdade, o profissional como nós que vai estar ali atrás fazendo a gestão do projeto. Né? Então, acho que é isso que é importante. Então, eu tenho para mim que é uma verdade universal. Toda empresa tem questões que estão erradas, todas as empresas precisam de uma assessoria tributária, todas, sem exceção. Até as multinacionais gigantes no Brasil é assim. Né? Então, não tem jeito. Teve algum colega aqui que comentou, aliás, não, minto, na verdade eu estava querendo não esquecer de cumprimentar o nosso querido professor Thiago Leitão. Ia falar isso agora. Ele veio aqui, ele bateu a palminha ali, ainda estava falando, aí eu falei, não posso esquecer. Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui, né, na nossa live. Thiago Leitão, por favor, falar com o dono do Instagram para participar 3 pessoas. Você precisa entrar junto com a gente em situações como essa. E, por favor, quando entrar assim de novo, já cumprimenta, porque quem não conhece... A gente acabou de falar, o primeiro tópico foi sobre defesa administrativa. O professor Thiago Leitão tem um curso inacreditável sobre contencioso administrativo. Lembrando que não precisa ser advogado, pode ser advogado, consultor, contador. Contador, né? E ele explica assim, na minúcia do estadual, do municipal. Eu dou algumas aulas, a professora dá aulas, mas o Thiago fez um trabalho assim emblemático. É um tira-dúvidas para mim, confesso aqui. Eu vou ali, a gente conversa ali. O que eu tenho dúvida, ele fala assim, qual que é a aula? Ele fala, tal, eu já vou lá, já entendo. É muito, muito bom, então é satisfatório demais. Então, meu amigo, muito obrigado por participar. Professora, a senhora falou de uma coisa aí que, vamos lá, né? Acho que fecha aí a nossa live de hoje. Falta pouquinho tempo, mas olha só. Fez a defesa, fez um projeto de recuperação, como a professora falou, 25 anos, uma carreira absolutamente inacreditável. Nunca pegou um caso que não tinha crédito tributário, eu também desconheço.
E aí vem para uma certa pergunta até que o cliente vai fazer e ele faz efetivamente. Como, eu quero uma assessoria mensal, eu não quero ter o erro, eu não quero pagar mais tributo. Como funciona numa situações como essa? Como mensurar isso? Como cobrar isso? Isso é normal para a prática tributária? É normal, sim, na verdade. As empresas, cada vez menos, elas querem ser surpreendidas com autos de infração, Thiago. Então, essa parte da consultoria, da assessoria tributária, ela vem muito num momento de prevenção para os erros. Então, eu vou até contar aqui, né, para você. Uma vez eu fiz uma consultoria tributária para uma empresa japonesa que faz saquê, sabe? E a gente fez uma análise. Como que começou? Também pelos arquivos do SPED, né? O arquivo de SPED, ele te mostra a empresa. Você extrai a apuração do ICMS, os CFOPs, você sabe o que produto ela compra, qual que é o NCM que ela compra, como é que ela vende, para que estado ela vende, qual alíquota ela tributou. Então, assim, simplesmente com o arquivo do SPED, eu pude fazer uma análise, uma auditoria nas operações. Então, assim, uma dica que eu dou nessa situação você tem que sempre trabalhar com as informações macro, né? Então, você exporta para Excel aquele SPED, você pode fazer um ranking, né, dos maiores produtos, das operações para os maiores estados, e daí você começa do macro para aquele mais específico, né? E daí, nessa assessoria, tudo isso resultou num parecer. E eu te garanto, num parecer que tinha mais de 20 tópicos de pontos de atenção, Tiago, que poderiam ter gerado para essa empresa autos de infração em ICMS de mais de R$ 1 milhão por detalhes naquele procedimento, né? Então, como que foi o resultado desse projeto? Eu apresentei todos aqueles pontos numa sala de reunião, né? Lá em São Paulo, a empresa, né? Então, estávamos lá o contador, o controller, e daí a gente foi passando por cada um desses pontos, né? Mostrando ali que existiam ali pontos nebulosos e que poderiam gerar ali algum risco fiscal. Então, nesse caso, por exemplo, não teve recuperação de créditos, mas a gente teve um parecer. Então, nesses casos, eu faço a precificação por hora, tá? Por hora. Então, eu estimo ali, para eu analisar esse SPED, né? Dependendo do número de produtos, das operações, vou gastar 10 horas. Aí eu multiplico pela minha hora, né? O tempo também para você fazer uma revisão e escrever ali o relatório, e é o que eu cobro, né? Então, fica mais ou menos nesse sentido. Fica, na verdade, muito mais barato para o cliente. Porque se ele levar o auto de infração, acaba, entendeu? Então, o valor do parecer é nada perto do que ele tem ali de compliance, né? Que ele pode trazer esse compliance tributário para a empresa. Então, foi um pouco nesse sentido, né? E algumas empresas fazem questionamento pontual. Então, estão vivenciando aquela situação. Às vezes, uma coisa que é importante saber. Se você vai responder só por e-mail, é um preço. Se você vai fazer um parecer, é outro preço, né, Tiago? Nós já fizemos aqui trabalho juntos de pareceres, né? Então, quando você tem que fazer um parecer, é um pouco mais complicado. Você gasta mais tempo do que simplesmente dar uma resposta por e-mail. Então, também eu acho que é um lado muito positivo. A gente tem que estar aberto a essas oportunidades e sem aquela pretensão de já saber tudo de plano. Muitas vezes a gente tem que, vou dar uma pesquisada, vou estudar mais, vou conversar com os meus amigos da área. Por isso que o grupo do Tributário de Toga faz total sentido. Você está com profissionais que são da área, você pode compartilhar ali o desafio e vai ter gente para te ajudar, para te direcionar, dar um encaminhamento. Perfeito. Hoje, inclusive, hoje teve o professor Tiago Leitão contribuiu aí com uma ótima leitura. É fácil quando o Tiago Leitão faz uma análise ali que eu só coloco a digital, né? Tá tudo perfeito, para mim já não tem mais nenhuma dúvida. E aqui a professora falou de um ponto muito importante. Então, a assessoria tributária, ela tem um trabalho preventivo, esse é um grande, mas é um grande substantivo na área tributária. O preventivo, porque a professora falou, para o seu cliente, na hora de mensurar ali, é muito importante ele entender se ele não fizesse, o se dói muito, né, professora? Tem juros e multa, se? Tem, e eu acho que a multa de ofício é o grande complicador, né? Porque ela realmente, às vezes... Eu já peguei autos de infração no TIT, Tiago, que a multa era de R$ 1 milhão e o tributo cobrado era de R$ 4.000.
Por quê? Porque ali tem obrigações acessórias, às vezes você nem apropriou crédito e você está tomando um auto de infração por descumprimento de uma obrigação acessória. Então, são autos de infração que vocês podem até achar que é brincadeira, mas não é, não, é verdade, Não é. é verdade verdadeira, é isso mesmo. Então, é por isso que a gente não pode descuidar. E o compliance tributário envolve não só o pagamento do tributo, mas todo o cumprimento dessas obrigações acessórias. Eu até digo, Thiago, que o contribuinte ele confessa os pecados. Isso é uma grande verdade. Ele confessa os pecados. Por quê? Pelas inconsistências da própria declaração entre si. Né? Então, ele confessa o pecado, ele só fica esperando vir ali o auto de infração, né? Porque uma hora ele vai vir, salvo se decair o período, né? Mas então, aí a importância de, nesse trabalho de assessoria, você não só rever o processo, mas você rever o cruzamento dessas informações e aonde você pode estar exposto, né? Então, não adianta nada você, numa declaração, informar X, na outra você informar Y, que você vai tomar um auto de infração. E às vezes você está até certo, só que você descuidou do preenchimento das declarações, né? Então... Professora, nós temos uma rainha entre nós agora, a rainha do Simples Nacional chegou, professora Mayra Silvestre chegou, vai estar nesse curso de Simples Nacional. Para quem, o segundo ponto da live hoje é a aula da professora Mayra, qual é o regime, qual que é a especificidade ali do cliente, etc e tal, na tomada de crédito, no monofásico, etc e tal. Uma excelente professora. Falta só 4 minutos, eu vou deixar a parte assim, essa live aqui é inacreditável, de tanta informação boa, desde uma defesa de auto de infração, a recuperação de crédito e agora uma assessoria mensal, que a gente chegou na grande palavra aqui, que é o preventivo. Para mim, que trabalha em escritório, trabalho em consultoria e trabalho em multinacional, é o grande nome. Por quê? Porque dói muito os juros e a multa, e a gente tem a famosa, que a professora falou, a famosa obrigação acessória Cerveró. Ela sim te entrega, ela faz a delação premiada e depois você precisa ficar correndo atrás. E aí, professora, para deixar aqui, não esquecendo aqui, pessoal, cola na Carol, o WhatsApp está aqui embaixo. Fala com ela, pede para participar do tributário de TOG WhatsApp. As professoras Mayra, Tiago e também Ana estão lá, então a gente sempre troca uma ideia, é necessária essa troca de ideias. O tutorial está no forno, a gente está aumentando agora o forno para ele ficar bem, vai ficar bonzinho, vai ficar tostadinho. Conversa com a Carol para receber o teu tutorial. Professora, falta 3 minutos. Eu não vou falar mais nada, só quero agradecer. Primeiro, a sua participação, juíza, professora, doutora, 25 anos de tributário, inenarrável estar aqui com a gente. Muito obrigado. E vou deixar as últimas palavras, que é a pergunta que eu fiz para o Renato Silveira há 2 semanas atrás. 25 anos, valeu a pena estar no tributário? Ô, Thiago, você não me aumenta a minha idade, não? Porque, ó, eu comecei no ano de 2000, é só 21 anos. 21? 4 anos fazem muita diferença. Ô, margem de erro. Você pode diminuir para menos a minha idade, tá bom? Eu comecei no direito tributário, eu tinha 5 anos só, então por isso que 21 anos, eu tenho 26 anos agora. Pode ser, tá pode ser. Eu, 5 anos de idade, eu estava aprendendo a ler, eu já fazia apuração do CMS. Pode então, ser. assim, brincadeiras à parte, né? É sempre um motivo de muita satisfação estar aqui, né, Thiago? A gente tem bem mais coisa que dá para falar. Eu fiz aqui realmente as anotações. Esse é um auto de infração real aqui do estado de São Paulo. Eu quero comentar com o pessoal no nosso tutorial sobre decadência, sobre você verificar o dispositivo infringido, sobre questão de redução de multa, né? No estado de São Paulo a gente tem alguns argumentos que dá para usar. Então, assim, pontos que você não pode deixar passar batido. Então, tudo isso a gente vai colocar nesse tutorial, que vai ser uma aula mesmo, um vídeo, uma videoaula, para ensinar aí os nossos colegas, né, os nossos mentorandos aqui do Instagram, né, nossos queridos amigos iniciantes na área, e para compartilhar esse conhecimento, que eu acho que quando a gente compartilha, a gente ganha, né? A verdade é que quanto mais a gente compartilha o nosso conhecimento, mais a gente aprende, mais a gente consolida aquilo que a gente sabe. Então, só tenho a agradecer, Thiago. Muito obrigado aí pelo convite. Saiba que eu sempre vou aceitar seus convites para a live, então pode me colocar no radar aí para me convidar todo mês. E obrigado. Antes que o Instagram corte, quarta-feira que vem, 20 horas, nós vamos ter tributário de toga. E só para trazer uma coisinha para vocês, amanhã eu vou estar com a professora Mayra falando sobre recuperação de crédito para construção civil, um tema específico na live da professora Mayra Silvestre. E quarta-feira que vem, na minha live aqui do Tributário de Toga, eu vou receber só o professor Max, é o maior nome de marketing. Nós vamos falar de marketing para a área jurídica, para a área contábil, como fazer.
Então não esqueça, daqui a pouco a gente vai falando mais sobre isso. Cola na Carol, pede para estar no WhatsApp, pede para participar, para receber o tutorial. Obrigado por todo mundo. Excelente live, professora. Ó, não tenho nem o que falar, agradecer muito, viu? Muito obrigado. Obrigada demais, Thiago. Eu acho que a gente compartilha um pouquinho da gente, a gente ganha muito carinho e todas essas palavras aí do nosso público só nos trazem mais satisfação e inspiração para a gente fazer mais ainda. Obrigada Maravilha. mesmo. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Obrigado, professora.